O terreno é meu, porque eu não posso construir da forma que eu quiser, independente de engenheiro, arquiteto, eu quero construir da minha forma. Olá, sou Lúdia Andrade, arquiteta, e hoje eu vim responder um pouco a esta pergunta. A gente não pode simplesmente construir da forma como a gente quer, porque a gente vive em sociedade e a cidade, para funcionar, tem que ter regras. Nesse caso, a essas regras a gente vai chamar de parâmetros urbanísticos. E hoje eu trouxe dois parâmetros que a gente tem que seguir no projeto, que seria a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade. Bora entender. Taxa de ocupação é a relação entre a área da projeção horizontal da edificação em relação à área do lote. A gente tem uma edificação em um terreno marcado de roxo. Quando a gente olha por cima dessa edificação, a gente vê uma projeção horizontal. E para a gente fazer o cálculo dessa taxa de ocupação, como é que é a fórmula? É esta área da projeção horizontal que é feita, dividido pela área do terreno em metros quadrados. Você multiplica por 100 para a gente encontrar a porcentagem. Nesse caso, o valor é 18%. Mas a gente tem duas situações que eu queria discutir com vocês. A área construída, se ela for maior, se ela for menor, ela vai afetar essa taxa de ocupação? Para quem ainda não sabe o que é a área construída de uma edificação, eu vou deixar um card onde eu explico sobre esse conceito. Nesta imagem do canto acima, a gente tem um prédio de 2 andares e os andares eles têm a mesma projeção, o mesmo desenho. A taxa de ocupação, a projeção dessa edificação no terreno, ela não muda se for só um andar ou se for 2 andares, porque eles são iguais. Mas se o meu andar superior ele tiver um posicionamento, um desenho diferente do andar de baixo, aí sim eu posso ter uma taxa de ocupação diferente, como vocês podem ver na imagem abaixo. O andar de cima ele foi rotacionado em 90 graus e quando você olha de cima, a gente tem um desenho diferente que é maior. Agora a nossa taxa de ocupação ela é 23%. Toda cidade vai ter uma taxa de ocupação máxima, ou seja, a porcentagem máxima que a projeção de edificação pode ter, sendo que o restante do terreno não pode ter projeção de edificação. Este é um dos motivos pelos quais a gente não pode simplesmente construir a edificação da forma como a gente quer. Agora vamos falar da taxa de permeabilidade. Corresponde à porcentagem mínima da área do terreno a ser mantida descoberta em terreno natural e dotada de vegetação e arborização. Então, naquela mesma imagem, eu inseri a área permeável, como a gente pode ver, que é uma área vegetada em terreno natural. Algumas prefeituras elas vão divergir ao que é considerado área permeável e não. A Prefeitura de Belo Horizonte não aceita, por exemplo, o piso intertravado como uma área permeável. Tem prefeituras que aceitam, como a Prefeitura de Nova Lima, porque eles aceitam, porque o material que esse piso intertravado é feito, ele é drenante, então a água de chuva que cai ali, consequentemente, ela vai para o solo. E agora eu quero contar para vocês um pouco do histórico dessa área permeável em Belo Horizonte. Eu comecei a trabalhar com projeto de aprovação na prefeitura no ano de 2014. Naquela época, a prefeitura aceitava, para entrar nesse cálculo de taxa de permeabilidade, que a gente fizesse jardineiras, que a gente colocava nas áreas privativas e apartamentos de cobertura dos projetos, desde que esse jardim fosse ligado a uma caixa de captação que fica no andar térreo dessa edificação e essa caixa de captação ia ter a função de amortecer a água de chuva que por ali escorria. Ficava guardada nessa caixa de captação por um tempo para depois ser jogado no sistema de drenagem da cidade. Então, a função dessa caixa de captação ela era de amortecer a entrada dessa água pluvial no sistema de drenagem. Lá em 2015 já começou a restringir essa questão em algumas áreas. Eu lembro que eu estava trabalhando em um projeto para o bairro Santo Antônio, que tinha uma ADE Serra do Curral, e a prefeitura lançou um decreto falando que na ADE Serra do Curral não seria mais aceito esse tipo de configuração para contabilizar a área permeável exigida. A área permeável, a partir daquele momento, teria que ser em terreno natural para algumas regiões da cidade, incluindo a ADE Serra do Curral. A gente teve que alterar alguns projetos que já estavam em andamento por causa disso. Tiramos as jardineiras e colocamos tudo em terreno natural. Atualmente, a prefeitura ela só considera área permeável aquela que está em terreno natural para toda a cidade, bem como
essa questão da taxa de permeabilidade, ela tem que vir junto com uma caixa de captação. Então, a caixa de captação, que antes era opcional, ela é obrigatória em todo o terreno. E por que isso? Isso é uma resposta da cidade com relação ao que acontece todo final do ano na cidade de Belo Horizonte. Chove muito, o sistema de drenagem da cidade não consegue suportar essa chuva e a gente acaba tendo inundações em várias avenidas e pontos da cidade, como a Avenida Vilarinho, Tereza Cristina, e é muito problema que a gente tem com isso. Essa foi a forma que a prefeitura pôde trazer com relação à parte de edificação para a gente ajudar a cidade também, uma vez que a gente já está contribuindo na edificação com essa drenagem, não sobrecarregando a drenagem da cidade, mas sim já colocando, pelo menos na nossa edificação, a água ela já vai escorrer em terreno natural. Como eu disse, o controle da permeabilidade do solo nos terrenos deve ser garantido por meio do atendimento da taxa de permeabilidade mínima, que a gente vai ver mais para frente, associado à disponibilização de caixa de captação. Então, ela é obrigatória. A função, como a gente viu, da caixa de captação é amortecer a descarga da água pluvial no sistema de drenagem. A gente poderia dar 2 destinos para essa água de chuva, que vem de graça lá do céu. A gente pode ver aqui nesse croquis que essa caixa de captação ela pode simplesmente servir de amortecimento e depois essa água ela vai para a drenagem pluvial da cidade, mas eu acho que uma forma muito mais inteligente da gente fazer o uso desta água, em vez de jogar essa água no sistema de drenagem, a gente poderia reutilizar essa água na lavagem de piso, para colocar em pontos do banheiro, como vaso sanitário, nesses locais estratégicos onde a gente pode utilizar esta água. A prefeitura, inclusive, ela dá alguns benefícios se você tem esse sistema na edificação, mas não é obrigatório ter esse reuso de água. A imagem aqui do lado, que eu tirei de um vídeo do YouTube, é o que é essa caixa de captação na vida real, porque a gente fica falando e não vê, não visualiza. Isso é uma caixa feita de concreto que fica no andar térreo da edificação, aonde vem todas as conexões de água pluvial, passa por essa caixa, ela também pode ser chamada de caixa de retardo, porque ela, vai... O objetivo dessa caixa é fazer com que a água pluvial demore a chegar no sistema de drenagem. Visita essa caixa por uma tampa, como está mostrando aí de verde. E agora eu trouxe números para vocês entenderem na prática como funciona na cidade de Belo Horizonte. Trouxe o quadro que mostra a taxa de permeabilidade vegetada mínima, TP, a taxa de ocupação máxima, TO, e algumas observações. Por que eu vou ter esses valores diferentes? Vai depender das porções territoriais da cidade, dos zoneamentos. Então, por exemplo, se eu tenho um terreno próximo da Lagoa da Pampulha, tem toda uma questão de meio ambiente naquele espaço, claro que a minha taxa de ocupação ela vai ser menor e a minha taxa de permeabilidade tem que ser maior. Então, vou ter terrenos que vão ter essa taxa mínima de permeabilidade com valor muito alto, como aqui a gente pode ver 95%. E com isso eu tenho uma taxa de ocupação máxima de 3% a menos, porque como vocês podem ter percebido, a taxa de ocupação ela é inversamente proporcional à taxa de permeabilidade. Mais usual que a gente tem na cidade, a taxa de permeabilidade mínima ser 20% da área do terreno e a taxa de ocupação máxima 80%, sendo que para lotes inferiores a 360 metros quadrados são admitidas taxas de permeabilidade de apenas 10%, mas a taxa de ocupação ela tem que ser mantida 80%. Não são só apenas esses parâmetros urbanísticos que a gente tem que utilizar em projetos. E se vocês tiverem interesse no assunto, deixem aqui nos comentários que eu trago mais 2 parâmetros urbanísticos para discutir com vocês.